Feche os olhos por apenas alguns segundos. Imagine que este é o último instante da sua vida. Seu coração bate pela última vez. O ar entra nos seus pulmões uma última vez. Os sons ao seu redor começam a desaparecer lentamente. As vozes das pessoas que você ama tornam-se distantes, como ecos atravessando o tempo. E então, algo extraordinário acontece. Uma pergunta acompanha a humanidade desde o início da civilização. Reis, filósofos, cientistas e pessoas comuns dedicaram suas vidas tentando respondê-la. O que realmente acontece nos primeiros segundos após a morte? Será que tudo simplesmente termina? Ou existe algo além daquilo que nossos olhos conseguem enxergar e nossa ciência ainda não foi capaz de explicar? Hoje, médicos e neurocientistas investigam um fenômeno que desafia certezas antigas. Ao mesmo tempo, milhares de pessoas que estiveram clinicamente mortas afirmam ter vivido experiências impossíveis de esquecer. Algumas descrevem uma paz indescritível, outras relatam observar o próprio corpo enquanto equipes médicas lutavam para trazê-las de volta. Muitas falam sobre uma luz intensa, acolhedora e profundamente familiar. Coincidência? Ilusão? Uma reação química do cérebro? Ou um vislumbre de algo maior? Nesta jornada, não buscamos provar crenças nem negar experiências. Nosso objetivo é explorar, com honestidade, aquilo que a ciência descobriu e aquilo que continua envolto em mistério. Porque talvez a morte não aconteça da forma como imaginamos. Durante séculos, acreditou-se que morrer era um instante preciso. O coração parava, a consciência desaparecia e tudo chegava ao fim. Mas a medicina moderna revelou uma realidade muito mais complexa. A morte é um processo. Quando o coração deixa de bater, o sangue interrompe o transporte de oxigênio para o cérebro. As células entram em estado crítico e o organismo inicia transformações irreversíveis. Ainda assim, algo surpreendente acontece. O cérebro não se desliga imediatamente. Por alguns segundos e em determinadas circunstâncias, até por alguns minutos, atividades neurais continuam sendo registradas. Pesquisadores observaram que, após a parada cardíaca, pode ocorrer uma intensa explosão de atividade elétrica organizada, como se o cérebro realizasse um último esforço para compreender a realidade ao seu redor. Um derradeiro despertar antes do silêncio absoluto. Essa descoberta levantou uma pergunta inquietante. Se a atividade cerebral continua por alguns instantes, o que acontece com a consciência nesse intervalo? Será que ela desaparece imediatamente? Ou permanece ativa por tempo suficiente para produzir experiências que desafiam nossa compreensão atual? Nos hospitais do mundo inteiro, relatos extraordinários continuam surgindo. Pessoas consideradas clinicamente mortas retornam trazendo memórias vívidas daquilo que viveram durante a ausência de batimentos cardíacos. Muitos descrevem a sensação de flutuar acima do próprio corpo, observam médicos trabalhando, escutam conversas, percebem detalhes que teoricamente não deveriam ser capazes de registrar. Depois vem a luz, não uma luz ofuscante, mas uma presença acolhedora, uma sensação de paz tão profunda que palavras humanas parecem insuficientes para traduzi-la. Alguns relatam um sentimento de pertencimento absoluto, como se estivessem retornando a um lugar conhecido desde sempre. O mais impressionante é que essas experiências ultrapassam fronteiras culturais e religiosas. Cristãos, budistas, muçulmanos, espiritualistas e até pessoas sem qualquer crença organizada relatam elementos surpreendentemente semelhantes. Civilizações separadas por continentes e tradições distintas descrevem padrões que desafiam explicações simples. Como isso é possível? Para muitos cientistas, a resposta pode estar na própria biologia. A falta de oxigênio no cérebro, alterações químicas extremas e mecanismos naturais de sobrevivência poderiam produzir estados incomuns de consciência. Outros pesquisadores, porém, acreditam que ainda não compreendemos completamente o fenômeno, porque alguns relatos apresentam detalhes difíceis de ignorar. Pacientes descrevem acontecimentos ocorridos durante períodos em que, segundo os registros médicos, não deveriam possuir qualquer percepção consciente.
Esses casos continuam sendo investigados com rigor justamente porque a ciência avança através das perguntas que ainda não conseguem ser respondidas. E talvez esta seja uma das maiores de todas. O que realmente significa estar consciente? Sabemos como neurônios se comunicam, compreendemos impulsos elétricos, substâncias químicas e circuitos cerebrais complexos. No entanto, ainda não entendemos plenamente como surge a experiência subjetiva de existir, como a matéria produz pensamentos, memórias, emoções e identidade. Esse enigma é conhecido por muitos filósofos e cientistas como o grande mistério da consciência. Talvez, antes de descobrirmos o que acontece após a morte, precisemos compreender completamente o que significa estar vivo. Enquanto a ciência busca respostas, milhares de pessoas continuam compartilhando experiências que transformaram suas vidas para sempre. Homens e mulheres que perderam o medo da morte, pessoas que passaram a valorizar mais o amor, a família e os pequenos momentos cotidianos, porque, independentemente daquilo que exista além do último suspiro, uma lição parece se repetir em quase todos esses relatos. O que realmente importa não são as riquezas acumuladas ou as posições conquistadas, mas as conexões humanas construídas ao longo da jornada. E talvez seja justamente aí que a maior descoberta comece a surgir. Ao longo da história, milhares de pessoas afirmaram ter atravessado a fronteira entre a vida e a morte e retornado com lembranças que desafiam a lógica convencional. O mais impressionante não é apenas a existência desses relatos, mas a semelhança entre eles. Independentemente da cultura, religião ou nacionalidade, muitos descrevem uma experiência profundamente transformadora, uma sensação de paz absoluta, a ausência completa do medo, uma luz intensa e acolhedora, e em diversos casos algo ainda mais extraordinário, a revisão da própria vida. Imagine reviver cada momento importante da sua existência, não apenas como lembranças distantes, mas sentindo novamente as emoções, as escolhas e principalmente o impacto que suas ações tiveram sobre outras pessoas. Pequenos gestos de bondade tornam-se gigantescos, palavras ditas em momentos de raiva são percebidas através dos olhos daqueles que as receberam. Cada decisão parece revelar consequências muito maiores do que imaginávamos enquanto estávamos vivos. Para muitos sobreviventes, essa experiência mudou tudo. Pessoas que antes viviam em busca de bens materiais passaram a valorizar relacionamentos. O medo da morte diminuiu, o desejo de ajudar os outros aumentou, a gratidão pelas pequenas coisas tornou-se parte fundamental da existência. Mas como a ciência interpreta esse fenômeno? Alguns pesquisadores acreditam que o cérebro, diante de uma situação extrema, possa acessar memórias de maneira extraordinariamente rápida e intensa. Outros sugerem que mecanismos biológicos de proteção emocional sejam ativados nos momentos finais da vida. Entretanto, nenhuma teoria explica completamente por que essas experiências produzem mudanças tão profundas e permanentes. Décadas depois do ocorrido, muitas pessoas continuam descrevendo exatamente as mesmas sensações. A convicção permanece inabalável, e talvez seja por isso que a pergunta continue viva. Será que a consciência é apenas um produto da atividade cerebral? Ou existe algo mais fundamental, algo que ainda não aprendemos a compreender? Curiosamente, essa dúvida não pertence apenas ao mundo moderno. Muito antes da existência da medicina e da neurociência, antigas civilizações já refletiam sobre o destino da alma. No Egito Antigo, acreditava-se que a morte representava o início de uma grande jornada espiritual. A alma atravessaria diferentes etapas antes de alcançar a eternidade. Na Grécia Antiga, filósofos defendiam que o corpo era temporário, mas a essência humana permanecia viva além da matéria. Tradições orientais desenvolveram conceitos sobre continuidade da consciência e ciclos de renovação espiritual. O cristianismo trouxe a esperança da vida eterna e da ressurreição. Apesar das diferenças culturais, existe um elemento comum entre quase todas essas visões: a ideia de que a morte não representa necessariamente um fim, mas uma passagem. Não se trata de evidência científica, mas é impossível ignorar que povos separados por oceanos, línguas e milhares de anos de história
tenham chegado a conclusões semelhantes sobre um dos maiores mistérios da existência. Tecnologias mais avançadas poderão revelar respostas que hoje parecem impossíveis, mas até lá uma pergunta continuará ecoando através das gerações: o que realmente acontece nos primeiros segundos após a morte? Talvez ninguém possua uma resposta definitiva. Talvez a verdade esteja além das palavras, das crenças e dos instrumentos científicos. Ou talvez o próprio mistério seja parte essencial da condição humana. Mas existe algo que podemos afirmar com certeza. Temos a oportunidade de viver, de amar, de perdoar, de construir memórias, de deixar marcas positivas na vida das pessoas que cruzam o nosso caminho. Porque, no fim das contas, a pergunta mais importante talvez não seja o que acontece depois da morte. Talvez a verdadeira pergunta seja: o que estamos fazendo com o tempo que temos antes dela? Obrigado por caminhar conosco nesta jornada pelo além do visível. Se esta reflexão despertou novas perguntas em você, compartilhe nos comentários. O que você acredita que acontece nos primeiros segundos após a morte? Sua perspectiva pode enriquecer esta conversa que acompanha a humanidade desde o início dos tempos. E se você gosta de explorar os maiores mistérios da existência humana, inscreva-se no Além do Visível e ative as notificações. A cada semana, uma nova jornada nos levará por descobertas históricas, segredos antigos, experiências inexplicáveis e perguntas que desafiam tudo aquilo que pensamos conhecer. Porque algumas perguntas não existem para serem encerradas, elas existem para nos transformar, e talvez seja justamente isso que as torne eternas.